Jesus e as mulheres. Olá, pessoal. Muito bom dia. Vamos a mais uma oração da manhã. Lucas capítulo 8, a partir do versículo 1, diz assim: Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Então, nós vemos aqui uma passagem que mostra a participação das mulheres no ministério de Jesus. O que é ministério? Ministério é serviço, é a maneira como Jesus servia a Deus, fazia a obra de Deus. E a gente vê como as mulheres cooperavam aqui nesse ministério. Porque o que acontece? Jesus, ele não era apenas filho do carpinteiro, mas Jesus também era carpinteiro. A Bíblia mostra isso. Antes de iniciar no ministério. Então, Jesus antes tinha um ofício. A gente vê também que Pedro, Tiago, João e André eram pescadores. Nós vemos que Levi, também chamado de Mateus, era um publicano, ou seja, cobrador de impostos. Então, todos os homens ali, eles tinham um ofício, eles tinham uma profissão antes, todos eles eram trabalhadores. Mas, quando Jesus começou no ministério integralmente, então ele acabou abandonando o seu ofício anterior. Ele abandonou, então, o trabalho que ele fazia antes para agora se dedicar totalmente ao ministério, para que ele pudesse pregar aqui e acolá, libertar pessoas, curar pessoas, pregar o evangelho do reino em todos os lugares, levar salvação. Então, precisava de um tempo total da sua vida disponível para isso, sem contar que a gente vê que a vida de oração de Jesus era muito intensa. Então, Jesus se entregou totalmente à obra. E então eles não tinham uma forma de angariar recursos, vamos dizer assim, porque eles não estavam trabalhando com outras coisas para se sustentar. Mas a gente vê que Deus sempre levanta pessoas que são generosas para que possam estar cooperando e ajudando aquelas pessoas que estão dedicadas totalmente a servir ao Senhor de forma integral. Sabemos que isso não é um chamado para todos servir integralmente, é para alguns, glórias a Deus por isso, né? Ninguém é mais ou menos por causa disso, mas a gente vê que Deus levanta pessoas então generosas para cooperar. E essas pessoas que cooperam generosamente com os seus bens, elas estão servindo com os seus dons. Porque assim como aquele que vai pregar, que vai aqui e acolá, fazendo missão, evangelizando, ele está exercendo o seu dom ministerial, aquelas pessoas que cooperam, aquelas mulheres ali, elas também estavam usando os seus dons, elas estavam usando os seus bens. Dons são presentes de Deus, então elas estavam usando o dom da liberalidade, o dom da generosidade para cooperar com a obra de Deus. Então elas eram participantes da obra de Jesus, tanto quanto os apóstolos. Então, porque elas tomaram para si essa responsabilidade de manter o ministério de Jesus funcionando. E olha que coisa gloriosa, meus irmãos, quando pessoas nos bastidores decidem corajosamente fazer parte da obra de Deus. Com certeza isso não foi de forma obrigada, mas foi de forma voluntária, porque essas mulheres, elas eram gratas. A gente vê aqui que fala de Maria Madalena, que antes estava possessa por 7 espíritos malignos. De repente Jesus cruza o caminho dela, liberta ela, manda todos aqueles espíritos malignos embora, a vida dela muda completamente, a eternidade dela muda e a gratidão dela é tanta, é tamanha que ela quer seguir Jesus e quer cooperar com seus bens. A gente vê que outras mulheres ali que também eram mulheres que eram da realeza, mulheres que faziam parte da corte de Roma, essas mulheres provavelmente estavam cansadas, embora sempre viviam ali com toda a pompa, com toda a vaidade, com todo o luxo, com todo o poder, com toda a glória. Mesmo tendo tudo isso, chega uma hora que
que a pessoa vê que aquilo ali tudo é vaidade, como Salomão falou em Eclesiastes. Mesmo tendo tudo, ele disse que tudo era vaidade. E aquelas mulheres provavelmente viram que tudo aquilo que elas estavam vivendo era vaidade. Mas quando elas encontram Cristo, elas veem ali o verdadeiro sentido da vida, que é ter um relacionamento íntimo com Deus. E por gratidão a Deus, elas decidem cooperar com seus dons, ou seja, com seus bens, para que a obra de Deus continuasse sendo feita. Porque elas pensaram, se Jesus mudou a minha história, mudou minha vida, preencheu o vazio no meu coração, se ele mudou a minha eternidade, tem muitas pessoas nesse mundo que estão precisando receber essa mensagem. Eu vou doar aquilo que eu tenho para que Jesus possa alcançar mais pessoas assim como ele me alcançou. Então a gente aprende muito com as mulheres que seguiam Jesus, mulheres que não eram egoístas, mas mulheres que se doaram, doaram o que tinham, mesmo nos bastidores, servindo a Cristo. Quando a gente pensa em Bíblia, a gente sempre pensa em Jesus, nos profetas, nos apóstolos, mas olha como essas mulheres foram extremamente importantes para que a palavra de Deus chegasse até nós. Tudo isso através das suas ofertas, através da sua generosidade, elas cooperaram para que o evangelho se espalhasse pelo mundo. E Jesus fez questão de que o nome delas estivesse escrito na Bíblia Sagrada. Por mais que não fosse repetitivo o nome delas ali, aqui ficou claro, Jesus mostrou quem eram as mulheres que sustentavam ele e os apóstolos no ministério. Isso também revela gratidão e mostra que elas terão um grande galardão no dia do juízo, no dia do julgamento, elas receberão um grande galardão, porque elas cooperaram para que a salvação chegasse para toda a humanidade. Então, meus irmãos, sirva a Deus com seus dons, com seus bens, sirva a Deus com aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, te deu como algo que possa ser feito, coopere, não queira o holofote, não queira aparecer, simplesmente queira servir e se doar para Deus. Vamos orar ao Senhor? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, porque aprendemos lições profundas com essas mulheres que seguiam a Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, porque a Bíblia não é feita, a obra não é feita apenas, Senhor, por apóstolos, por profetas, por homens que faziam milagres, mas muitas vezes a obra do Senhor é feita com aqueles que servem ao Senhor com parte dos seus bens de forma generosa, porque mantém a obra do Senhor avançando, mantém a máquina funcionando, Senhor. Mantenha a engrenagem girando, Pai. Em nome de Jesus, continua semeando em nossos corações generosidade, Pai. Em nome de Jesus Cristo, para que a obra do Senhor possa avançar cada dia mais, que a gente não tenha o dinheiro como um ídolo, mas em nome de Jesus, que a gente não venha servir ao dinheiro, mas que o dinheiro seja nosso servo e que com esse servo a gente possa servir ao Senhor. Também liberta o nosso coração definitivamente do amor às riquezas, assim como essas mulheres não amavam o dinheiro, não amavam as riquezas, mas elas amavam a Ti, nos ajuda a agir da mesma forma, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, amém. Aprendemos muito com essas mulheres hoje, meus irmãos. Então, se você foi edificado com essa mensagem, peço que você visite, sem compromisso nenhum, o site P de Pastor, prlucasfranco.com e teste ali o primeiro mês do curso Bíblico e Teológico Fundamentos, uma plataforma especial, maravilhosa, com aulas de excelente qualidade. Você pode testar o primeiro mês sem compromisso nenhum por apenas R$ 12,90. Se você é aluno do curso, Bíblico e Teológico Fundamentos, deixe seu comentário aqui embaixo para encorajar mais pessoas que têm visto esses vídeos, têm sido edificados pelos vídeos, para que também possam receber de uma porção maior que é no curso. Peço que você se inscreva aqui no canal, deixe aí o seu joinha, o seu comentário dizendo o que você achou desse conteúdo e também ative o sino de notificações para ser avisado quando sair vídeo novo. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.